sem medo. E é isso. Ok. Apresenta a... Você chama ela de Nisa? Nisa? Chama Como todo mundo te Nisa. chama? É Adriele ou Nisa? O meu nome de registro é Adriele, mas, tipo, tudo que é virtual é Nisa. Tudo. Nisa, ninguém te conhece por Adriele. É E na Não. escola? artístico, né? Essa É um nome identificação artístico, artística literalmente. dela é muito forte. Ela escreve pra caramba, tem um monte de texto online. Tipo, uma vez eu me aventurei a tentar ler, mas eu falei assim, meu Deus do céu, quanta coisa. Mas Que é da legal. hora, eu achei da hora os textos dela, muito louco. E ela é, tipo assim, super ativista em várias causas, né? Política, Sim, gosto de social, escrever. educação. Já escrevi muito mais, agora tô meio parada. Oh, meu Deus. O Luciano, né? Foi pro seu espaço. Tô ter conversar com Nossa, Luciano, muito gente boa. ele. Bonitinho. Oi, bonitinho. Pronto. Gente, qual é o nosso assunto? Misoginia. Misoginia Eita. das vidas impera. Absurdo. Nem fala em absurdo, né? Nossa, eu tô digerindo ainda o retrocesso do. O que você tá falando do Bolsonaro? Ah, nem sei. Eu ia falar que é discurso, mas não tem nome Não aquilo, é né? um Não discurso. tem nome. Gente, foi horrível. Cara, gente, assim, Zoadaço, né? Tipo, não tem noção. zoadaço, imagina, nossa, ser casado com um cara fazendo isso, Não, cara. eu saía dali, eu jogava ele, sei lá, você quer pôr, Nossa, vai pro gente. pô. Eu Meu, senti muita vergonha, assim, sabe? Alheia, né? Tipo, nossa, doeu de verdade. me cheque e receba, né? Poxa, mas assim, Cheque. sabe o que eu tava pensando? Que esse casamento sai caro demais. Por mais que ela receba, não sei, assim, ela ganha muito dinheiro, a Michelle, claro. Mas assim, cara, publicamente, pro mundo todo, sai muito caro ele fazendo essas coisas. Deve ter tido Eu acho que ela não esperava por isso. Acho que ela só pensava que ia se dar bem, ia ter influência, ganhar um dinheiro. Agora, essas coisas, assim, Status de primeira dama tá saindo caro. cara, nossa, custando a caríssimo. alma, né? Custando a alma da mulher. Misoginia. É o ódio contra a mulher. Mas esse ódio nem sempre é explícito, né? Não. Como um E é um exemplo, ódio. por exemplo, isso que aconteceu Desculpa, dele pode falar. falar que ele é imbrochável e tal. Mas, na verdade, eu senti muito assim que ele tava nem aí pra mulher dele, pro constrangimento da mulher dele, onde, sabe, era ele só ele que importava ali. E eu não sei se entra em misoginia. Você acha que entra? É só o ego dele, né? Falocêntrico, né? A misoginia, ela é falocêntrica, né? Ela fica ali em volta do... Zoado, né? Não tem como, né? É muito estranho. Porque ele Mas, se querendo ou não, garante. é misoginia, não é? Então, ele se garante tanto, teoricamente, né? Eu acho que assim, o poder masculino em geral, não tô falando que todos, mas esse patriarcado zoado aí, ele se garante tanto, que depende da princesa, tipo assim, pra ele se reconhecer. E eu vejo isso repetidas vezes, assim, em história, em contos, em vários lugares, assim. Até mesmo no meio do metal, né? Tipo, os caras são. Pensa assim, os caras são bons e tal, mas pra reforçar o reinado dele tem que ter a princesa ali do lado e eles precisam disso, né? Tipo, ou tem misoginia direito, ou não tem, né? Tipo, ser misógino vai ser misógino sem a mulher, mas se assume, né? Não tem nem, sei lá, vai criar, vai, sei lá. Não dá e não separa, né? Estranho isso. Sei lá. Não separa, parece que fica é um relacionamento tóxico preso na cadeia da toxicidade. Eles parecem que se engalfinham ali nas coisas ruins e não dá para separar um do outro, né? A dupla, né? É que a gente se coloca no lugar dela. Eu fico pensando, não aguentaria a primeira palhaçada que ele falasse. Gente, não, também não. Mas assim. A gente se coloca no lugar dela mesmo, apesar dos pesares. Porque, nossa, você se imagina numa situação dessa, né? Então, meu, horrível. E fora Mas que o que a gente pode aprofundar em falar, como uma conversa, como a gente sempre conversa, ó, Nita, eu e a Nath, a gente ficava conversando de áudio sobre vários temas, assim, sabe, que incomodavam e tal. Mas, assim, a gente sempre conversava sobre essas coisas. E um dia a gente falou assim, por que a gente não começa a gravar nossas conversas, chama pessoas que podem acrescentar e a gente faz isso como uma conversa mesmo, sabe? Conversas entre a gente, entre amigas. A gente não é especialista em nada, mas a gente é já sofreu, por curiosa. exemplo, misoginia, várias outras coisas.
tempo Então, todo. pra gente ficar tranquila, assim, e se vocês sugerem alguma coisa específica, por exemplo, religião, Religião, acho que imortal, né? Religião é sempre um ponto bem inflamatório, principalmente no meu ponto de vista. Nossa, é difícil ser cristão, né, da igreja, porque, por exemplo, na igreja eu sentia, assim, que as pessoas, o mais importante era o homem e, por exemplo, você como mulher tem que ser submissa. Você Isso era falado muito abertamente, muito tranquilo, e as pessoas tomavam isso com muita naturalidade, de você tem que ter submissão ao seu marido, senão você tá em pecado, é errado. E eu sentia isso, assim, muito mal, mas, né, que eu mesma ali na igreja eu não questionava, comecei a questionar depois, mas no começo eu meio que não questionava, porque eu entendia que eu estava aprendendo com eles. E via como as pessoas tomavam isso como uma coisa muito natural. Mas que é uma coisa, eu acho, que vem desde a Grécia Antiga, não é? Isso de segregar a mulher dos assuntos, segregar a mulher do poder de decisão, segregar a mulher de tudo que envolve tomadas de poder, né? A religião, ela parece que ela meio que patroniza isso, ela padroniza e patroniza, ela transforma em pedra aquilo que tem que ser seguido. E a boa parte das mulheres que seguem religiões de matriz cristã, elas são silenciadas, né? Parece que é uma facção que silencia a mulher. Eu sou mulher de facção religiosa candomblessista, eu sou do outro lado da história, que também tem bastante misoginia dentro dessa. tem também, Já ouvi falar que tem. porque assim, Tem. nos livros cristãos, são todos homens. Você já reparou? Todos homens que escreveram, assim, eu fico pensando, será que não provavelmente naquela época teriam as mulheres também que se manifestavam, mas não tinham voz, né? E mesmo, É, Que Deus é homem também. e mesmo essa voz, ela sendo dada através de Deus, tipo assim, vamos considerar o que aconteceu lá, teve as tribos, tal, aí de uma família, o pai teve mulheres. E a herança do pai só ia para os filhos se fosse homem. homens. Então ia morrer ali o O legado, né? legado dele porque só tinha mulher. E aí esse foi levado para juízo, para Moisés, o que faria em relação a isso, né? E aí ele escutou a resposta de Deus que ele tinha que dar o direito para as mulheres. E isso ficou muito calado. Foi uma coisa assim, um acontecimento super importante que tem um relato disso, mas isso foi tão silenciado, como assim, ó, ninguém cita sobre isso. Essa parte todo mundo esconde. E as pessoas têm medo de. E aí Deus fala de novo: vamos lá, dar poder para a mulher. No ventre da mulher vai vir o Salvador. Podia vir de qualquer jeito, de helicóptero, de meteoro tal. Sair lá dos fundos do Descendo do vulcão, céu. né? Do louco, imagina vindo com os cavalos, unicórnio e tal. Não, e ele fez questão de vir no ventre da mulher e ainda avisou a mulher, não foi uma assim, ó, você já tá grávida, viu? Não foi assim, não. Ou vai vir, você não tem como falar não, não. E ela aceitou, tal, teve esse consentimento. E mesmo tendo essa história dita dessa forma para sempre, porque isso antes de ser escrito, ele era falado. Então todo mundo tinha conhecimento disso e ninguém levava isso em consideração. E é isso que eu vejo hoje acontecer, depois de tantos anos dessas histórias de lendas e da mitologia, e isso vem aquela coisa, é calado, é o que ela falou mesmo, parece que é um poder maior, que tem uma força maior que cala as mulheres e faz e tampa o ouvido de quem tenta escutar. É uma coisa assim de maluco, né? De louco. Eu não sei se estou viajando muito, né? Desculpa aí. Não, não dá, parece que cala mesmo. Aí vem até a pergunta, né? Quando se fala nos termos dos cristãos mesmo. Realmente ela aceitou ser a mãe de Deus? Porque quando você tem uma religião e você, o máximo da sua religião chega até você, na sua fé, e te pergunta, você vai ser o, o útero da salvação de tudo que você acredita. Você tem a chance de falar não para isso? Não existe escolha. Acho que tem. Verdade. Não, eu Pode acho ser que tem. Sabe pode por ser que eu acho? que Eu acho que Sem tem. punição, sem punição, eu acho que não existe. Eu acho que tem, porque se foi feito que nem. Vamos falar de Moisés de novo. Porque Moisés é fácil de falar que ele está citado em vários lugares, né? Então,
é fácil de conhecer a história dele, até mesmo por essa raiz com o Egito, tudo. Ele, no começo, ele não aceitou. Ele falou, não, Deus, manda outro e tal. E aí Deus falou assim, mas por que você não quer ir, né? Aí ele, não, é porque eu sou gago. Tipo, nas palavras de hoje, né? Não fala direito, não. Fala os verbos errados. E aí Deus falou assim, é esse o problema? Aí ele falou, é. Aí então eu vou te mandar o Arão, né, que era irmão dele, para falar através de você. Você vai, mas Arão ajuda você a falar, tal. E teve, igual, eu vejo assim, Nicodemos, aí vamos falar da época de Jesus. Ele conversou diretamente com Jesus, que teoricamente, pela nossa fé e tal, e pelo que o próprio Jesus disse, ele era Deus. Ele sendo Deus, ele conversou com Nicodemos face a face, só os dois, então, e ninguém viu, assim, não foi uma coisa pública, né? Teve, acho que 3 que viram, sei lá, a conversa dele. Depois foi documentado e tal. Mas aí teve essa conversa e Jesus fez uma intimação para ele, ó, se quiser, você vem e me segue. Você sabe, você entendeu? Tipo assim, ele era o líder maior da religião na época. Ele tinha entendido o que Jesus estava falando, que ele tinha que abrir mão do poder dele para começar um novo papel, que era abrir mão e doar, né? E ensinar os outros líderes a ser do jeito que tinha que ser. E Nicodemos foi o que falou não. Ele falou não. E ele ficou. E eu acho que tem essa escolha, mas eu acho que a mulher ela tem essa abertura maior naturalmente, e eu acho que por ela ter essa abertura maior naturalmente, isso é muito explorado, e isso é muito massacrado, e isso não é reconhecido. Isso é reconhecido como uma facilidade. Não é fácil para a gente abrir mão, não é fácil para a gente se dispor a aceitar. Carregar alguém no ventre não é fácil, né? Não carregar alguém no ventre não é fácil também. E enfrentar a sociedade como mulher é muito difícil, tipo, é quase impossível assumir um lugar de poder. A gente vê pela história do Brasil as mulheres que foram massacradas de uma forma ou de outra por elas estarem no poder. Então, isso é reconhecido como uma fraqueza feminina, e não é. Essa é uma fraqueza do sistema que tem medo que a mulher assuma o papel dela de responsabilidade pelo poder Caraca, patriarcal. que diferença. Religião é complicado, porque, na verdade, todas, não tem uma religião que não seja misógina. Nem o budismo fala muito de monges. Os monges, nunca tem uma monja, sabe? Por exemplo, o Islã, a mulher só é boa quando ela é obediente. Porque o homem tem autoridade sobre as mulheres e eles vieram para o mundo para superar os outros homens. Enfim, não estou julgando nada, só estou comentando que É desigual, né? tudo não é feito para homem, né? Também, por exemplo, fora da religião, no trabalho, não sei vocês, mas eu tinha o mesmo cargo de um companheiro de trabalho, que ele ganhava mais do que eu. Ai, Eu não entendia nossa. porque é o clássico, né? Ganho mais que no clássico do cara que ganha mais que você fazendo a mesma coisa. Quando houve Zoado. uma promoção, ele foi escolhido. E, assim, ele era muito competente também, claro, mas eu também era. E eu não participei nem da seleção. E Cercear o seu direito de ser escolhida, né? De sim, estar ali na seleção, né? de participar pelo menos da seleção, porque os dois tinham. Só podia ser um dos dois. E a gente estava super bem no trabalho, enfim, assim. Podia ser um dos dois. Inclusive, a vaga tinha mais a ver com o que eu fazia do que com o que ele fazia. Mas, Olha só. mas eu nem participei. E eu me lembro, assim, que nessa época, a Camila, sabe a Camila, a mãe do Telzinho? A Tá, Camila do do André? André. É, Hum. a Camila me falava muito de feminismo, e eu falava assim, amiga, a gente é tudo igual. A gente é tudo igual, sabe? Essas coisas. Eu falava. É porque é muito cultural, é muito entranhado, né? Aí aconteceu isso comigo. E eu parei para pensar assim, que, pô, Epa, né? acho que não somos iguais. E aí, eu falei, por um momento, eu falei, Camila, desculpa. Obrigada por ter paciência comigo, porque ela falava comigo com muito amor.
E eu falava pra ela que ela estava viajando, não tinha nada a ver. Eu ajo como igual e tal. Mas se eu fosse parar pra pensar, quantas vezes a gente não tá em situações de domínio de um cara, né, de um homem. Assim como sempre, assim, eu lembro que a liderança dessa empresa era todas de homens. Brancos, É homens óbvio, não brancos, Homens precisava brancos, cis, hétero. hétero, sim, claro, clássico, né? claro. O Luciano até riu aqui, porque ele me vê falar tanto nisso, homem branco, cis, hétero, ele até Já decorou, né, Lu? E outra coisa que me incomodava é que eu podia contratar um estagiário, mas eles diziam pra mim que tinha que ser homem. E eu falava: "Por quê?". "Não, porque homem carrega mais as coisas, porque a gente tem que carregar muita coisa pra fazer evento e tal, então tem que ser homem". Daí eu falei: "Gente, e eu carrego, porque não pode ser outra menina", sabe. E aí cortavam todas as meninas do processo e eu ficava muito assim: "Nossa, cara, a gente realmente não é igual e a gente tá muito atrás, muito longe de ser". Não Muito, existe né? Eu lembro que eu recebia metade que os meninos recebiam. verdade. Natália. Metade, Natália. Metade. Aí eu achei assim, não, é porque é meu primeiro emprego, porque eu tenho 15 anos, tal. E aí eu tinha uma vaga que era para ser minha desde que eu fui chamada para a empresa. Só que eu fui direcionada para uma outra vaga feminina de administração. Imagina eu mexendo com o número. Ó, Assim, tipo, nada falando no criativo. telefone. Gente, eu não falava no telefone. Eu morro de medo de falar no telefone. Morro de medo, não. Eu acho super desnecessário. Então, em vez de falar no telefone, eu ia até o cliente. Essa coisa do maluco, né? Eu sou maluca. E aí, imagina, eu de bota, desse tamanho do salto, de Ai, preto, ai. e saindo pra Mogi de cliente em cliente para receber em vez de ligar, né? E eu fazia assim. Eu não, lógico, eu não era daquele cargo. Porque não é meu perfil, né? E eu trabalhei lá, aí eles falaram assim, é porque não tem uma vaga aberta agora, a gente tá sem computador pra você trabalhar no design e tal. Aí entrou um, aí entrou dois, Ah, claro, aí para entrou os outros. três. E um moleque Ai, tinha 9 anos, sei lá quando, só foi lá pra aprender. E no computador da criação, eu falei, é, acho que aqui não é meu lugar. Eu acho que eu não caibo aqui. Aí eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E falei que eu fui seguir carreira de modelo. Porque era o que eles iam meio que aceitar. É ou verdade. seja, pegou a E caixinha, aí né? aceito mesmo. E aí eu fui embora. Falei, ok, É, não volto porque se eu mais. tenho oportunidade no mercado, você tem que ser modelo. Aí você vai ser modelo, você vai ser, assim, Não, eu ah, eu nem gosto de ser modelo, mas foi a resolvido, estratégia sabe? da época, foi a estratégia do momento. Tipo assim, eu não queria magoar eles, sabe? Porque Ah, você foi um. falou pra. E você ainda não quis magoar eles. Eu não quis, porque eu me sentia no. Porque eu era nova, e como eles tinham me dado o primeiro emprego, Você se sentir e agradecida. eu me sentia que eu devia explicação. É muito cultural, é muito entranhado. E mesmo eu sendo de uma família de 3 meninas, eu não tenho irmãos, e minha mãe sempre falando, e minha mãe sempre mostrando que a gente tem o mesmo direito, não baixa a bola para ninguém, do mesmo jeito que a gente trata um, a gente trata o outro, se é homem, se é mulher, não importa, se tá vestido de tal jeito, não sei o que, não importa, trata igual se tratasse o presidente, ela falava, né? Na época era um homem, né? Mas aí a gente aprendeu assim, tratar os outros de forma É assim, bonito. mas eu tive que inventar uma desculpa pra sair, mas eu senti que eu não me cabia ali. E eu falei assim, eu não caibo aqui. Aí eles perguntaram por quê? Ah, porque eu vou ser modelo. Porque você. Não fui, né? Não, nem queria. Mas... É, porque precisava Olha falar só. algo. Que loucura, gente. Esses dois relatos de vocês duas, tipo, parece que a mulher tá sempre num tribunal de contas, né? Tá sempre tendo que prestar contas do que faz, do que precisa fazer, do que não fez, ao seu caso, a Natália. Ainda se sente culpada ainda por isso, de estar sofrendo tudo isso que a gente sofre. É E Mano, difícil. ainda tem que agradecer, né? Porque ter gratidão ainda pela oportunidade que te deram, entre aspas, é muito esquisito. É Mas a esquisito. gente é coisa da sociedade mesmo, né? Parece que nós somos inferiores. A sociedade trata a gente como inferior. Trata desde quando nasce, né? Tipo, se chora, você tem que chorar ó, desse jeito. Você não pode chorar daquele jeito. Se você grita, você não pode. Você grita desse jeito aqui, ó. Desse... Você tem Não que saber pode. como sentar. Como sentar, como se vestir, como falar. Não dê muita risada, porque se você der muita risada, quer dizer que não seja muito séria, porque se você for muito séria, quer dizer que não seja muito inteligente, porque se você for inteligente, ninguém vai te aceitar.
Não seja Seria bonita, um problema. porque é, vamos lá. E, Nisa, como educadora, você se depara com. Quando você se depara, lógico que você se depara porque está em todo lugar, mas quando você se depara, qual é o seu papel de ativista, educadora, em umas situações assim? Eu sei que se eu fosse sua aluna, isso não ia acontecer, não. O que aconteceu comigo? Eu- Nossa, olha, uma coisa que todo dia é uma luta de alguma coisa, né? Essa semana não, isso acontece todos os dias. Mas na terça-feira, em especial, os alunos estavam assim, filho da puta, não sei o quê, não sei o quê. Mas tudo xinga a mulher, gente. Aí eu paro eles, ô bando de cretino, presta atenção aqui. Por que vocês estão xingando a mãe do fulano, a mãe do Beltrano? Xinga o pai, que abandona, que não paga pensão, que, tipo, não faz nada além do que tinha que fazer, sabe? Vamos começar a xingar todo mundo de filho dos putos. Aí eu comecei isso na escola, filho de los putos, e quando eu venho filho da puta, não, filho do puto. É uma forma, meu. Já gera um questionamento, né? Porque fica tão natural, tipo, eu ouvi falar, é assim, e falo, e reproduzo. Eu recebo, reproduzo, recebo, reproduzo. Nessa daí a mulher fica. E aí um cara desse cresce, falando da forma feminina, e aí a mulher, a namorada, sei lá, vem e fala, "Ó, engravidei. Eu quero exame de DNA. Tipo assim, eu não acredito que é meu. Eu, Muito clássico. gente, eu vi isso em várias amigas minhas. Foi ridículo. Tipo, que? Que? Nossa, é muito forte isso, né? É muito. Não, e a mulher tem vergonha de falar que o cara pediu. Gente, se o cara fizesse isso comigo, eu ia levar nos ventilador, nos 5 canos da terra, dos 10 canos da terra, e ia falar, ó, gente, É sempre culpa da mulher, né? porque E, a e mulher seduziu, o cara não aguentou. Quem ou que é o você fraco da engravidou, história? você é mulher, você que engravidou. Zoado, né? Nossa, eu acho zoado. Zoado. Eu conheço várias pessoas que, Mas, que engravidaram porque o cara. Bom, não vou entrar em detalhes, né? Mas aí, e veio com esses papos, tipo assim, mas olha, você não ia estudar? Eu falei, não, ela ia estudar, sim, senhor, mas veio um mané e sei lá, não confiou na lei da física e fez, e é culpa dela. E aí, se ela aborta, a culpa é dela, e se ela não aborta, a culpa é dela, e se ela casa, a culpa é dela. Se ela não casa, a culpa é dela. Se ela fica com ele, a culpa é dela. Se ela não fica com ele, a culpa é dela também. ah, O que Então, entre faz? ser julgada nisso tudo, entre ser julgada em todos esses tribunais aí, o que eu digo, né? O que a gente faz, né? A gente tem que sair quebrando tudo. Se Quebrando. pegar o poder de ISIS pra gente e tacar fogo nesse povo, porque não é possível um trem desse. É a difícil. Nem gente não direito, pode nem mais ser esquerda, não feminista, tem. né? Se ser feminista, como? Vocês são loucas, vocês odeiam os homens. Até tem muitas mulheres que são misóginas. Machista. É. Que eu, por exemplo, quando eu falava essas coisas para Camila, é um exemplo de misoginia contra a mulher. Eu achava que ela estava exagerando, Sim. que ela estava errada, e eu, sabe? Isso é um Ah, exemplo de misoginia contra a mulher, de mulheres para mulheres. Tem mulher, assim, é o mesmo do seu namorado ficar com outra menina e você vai lá e briga com a menina, sabe? É, Pega a menina na rua, na minha época faziam isso, cara. ainda E continuam fazendo ainda isso. continuam fazendo, né? A culpa sempre é da menina, cara. Eu falo, gente, vocês cai de porrada no moleque, vai de porrada todas vocês no menino. É ele que deve explicação pra você, né? Ele que tem um compromisso com você. não Exatamente. é? Que compromisso, né? Começa assim. Não, mas assim, ele que firmou o compromisso lá. Então, ele que resolve, né? Não a menina, Não, coitada, que mas a menina é não, o que eu perseguida. quero dizer é que as duas deviam se juntar e E ir como atrás dele. Porque eu o acho, compromisso foi com as duas. Ele assumiu o compromisso com duas. Então, ele que banque duas. Briga de duas também, com certeza. Pois é. Aí a gente é ensinado a odiar a outra, a tratar a outra mulher como inimiga, como enquanto que nós somos aliadas. E isso é muito sério, porque eu conheci muitas mulheres muito bonitas que elas não tinham amigas. por ser bonitas, né? Porque a pessoa não falava oi para ela, por insegurança. E, gente, isso é do mal, isso é muito ruim. E
E falando em feminismo, uma coisa que a Nisa me falou um tempo atrás que eu nunca tinha me ligado, existe o feminismo branco, existe o feminismo negro. Negro. E isso é muito sério. E infelizmente aqui no nosso lugar de fala, nós somos 3 mulheres brancas, né? Cada uma num país falando. Dentro das nossas perspectivas, das nossas vivências, dos nossos problemas, mas a gente ainda não tem o ponto de vista aqui, nós 3, do ponto de vista da solidão da mulher negra, do sofrimento da mulher negra dentro de toda essa misoginia junto com o racismo, dentro de um buraco assim mais fundo ainda. Que a gente tem que abrir essa voz, Sexualização e tudo mais. É verdade. a gente tem que falar. E uma época me falaram assim, ó, Natália, então, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é branca, você não pode falar de negro, você não pode assumir essa voz. Eu falei, se você não quer assumir, é problema seu. A voz é minha, eu dou pra quem eu quiser. E vai ser para negra, sim, vai ser para mulher, sim, e vai ser para as pessoas que sofrem, sim, 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 sim. A vida é minha. Eu vou gastar minha vida o quê? Trabalhando para os outros? Não, É, eu vou gente, como fazer. você falar sobre a dor, a gente não pode falar porque a gente não sabe. Sim, Mas, mas qualquer dor, né? mas Dói você diferente. colocar em pauta essas situações e tal, claro. Ou ter. É obrigação de ser humano, de humanidade, a gente entender que existem muitas questões muitas questões e ser empático, né? Ouvir, aprender também com todos. Então, eu acho que eu não posso falar dos sentimentos, mas eu sou empática com as causas, né? Como você, Aliadas, né? Somos aliadas. somos aliadas, é muito, é muito cultural essa subestimação das mulheres. Deixa eu falar rapidinho uma coisa que eu Ah, lembrei fala. aqui. Aqui eles têm um trabalho muito legal com a proteção da mulher. É muito legal. É tipo assim, se o cara é casado com a mulher e força ela a ter relação sexual, ele é preso, sim. Claro, é estupro. Ele é acusado de estupro, sim, porque isso é estupro. É o mínimo, É o mínimo. Se ele é casado e não tem a pachorra de respeitar a esposa, ele não é reconhecido como E para a marido. mulher entender isso, que é estupro, sabe? É É, difícil, é difícil. Eu fiz nossa, um curso voluntário no Solace, pelo Solace, é uma organização muito legal, bem forte assim, aqui, que trata de violência doméstica. E eles ensinaram a gente a reconhecer alguns atributos da vida da mulher, mesmo que calados, para a gente identificar uma situação de abuso. E a gente se aproximar dessa pessoa e ensinar que ela tem voz e ela pode ligar para a polícia sim e falar: eu estou me sentindo ameaçada. Antes de o cara chegar com uma faca, antes de o cara bater, agredir, se ela se sentir ameaçada, ela liga para a polícia e fala: estou me sentindo ameaçada. Infelizmente, isso não é uma realidade entre o, o poder. Vejo no Brasil, se você liga para a polícia e você pode ser mal interpretada quando você liga e você ou você vai até a delegacia e abre uma queixa contra uma, um estupro ou uma ameaça. E eu conheço muitas mulheres que foram enforcadas, que tiveram seus cabelos puxados, que sofreram dezenas de estupros e não têm coragem de denunciar porque sabe o processo dolorido que é o acompanhamento da história é um processo muito longo, às vezes nem é finalizado, a exposição da mulher é gigantesca e ela ainda acaba correndo o risco de sair, em vez de vítima, sair como culpada. como algoz. É. E aí, E nossa, isso dói de tanto, julgamento da mulher de novo, né? Sempre julgam. julga, julga, porque eu lembro quando eu era criança, tinha algumas mulheres que tinham denunciado seus maridos e as pessoas, os adultos, comentavam: olha, não fica muito perto daquela mulher, porque ela é meio falsa, ou ela é meio escandalosa, ou
e sempre desmerecendo, né? Esse papel do desmerecimento da voz feminina. Ah, mas só foi um grito. Mas você me tirou do sério. Mas você não se arruma o suficiente. Por isso que eu olhei para outra mulher. Ou, fazer o quê, né? Você nem é tão legal comigo, às vezes. Tipo assim, a menina do meu trabalho tá nem mais legal que eu. Então, seja sincero e acabe um relacionamento e comece com outra pessoa. Porque eu via no ambiente de trabalho situações assim, dos caras comentando de outras mulheres. E eles eram casados. Aí quando eles veem a gente comentando sobre os outros homens, eles ficam, nossa, mas você é descarada. Meio virada nos girar nesse ponto, assim, se eu não gosto que comentem, tipo assim, se eu não gosto que alguém comente, eu não vou comentar, eu vou assumir esse papel. E aí eu brincava que eu tinha um caderninho. Deixa eu só marcar aqui no caderninho aqui, ó. Mas eu sempre verbalizei essa indignação, né? Quem que é o nome de quem mesmo? Ou pegava o telefone assim, alô, fulana? Então, seu marido? E eles paravam na hora de brincar, porque é sério, né? E tem que ter vergonha sim, porque a liberdade deles é tão grande que eles faziam isso em público. Que liberdade é essa? Onde que eles conseguiram isso? Que poder é esse que eles têm? E a gente não pode nem, sei lá, Mas parece que a mulher que tem o papel da ser a sedutora, destruidor, má, né? destruidora da vida dos homens, né? Que faz a vida deles impossível. Nossa, aquela mulher fica pedindo pensão. Coitado. Né? Por que que ela não vai trabalhar? Vai falir, né? A fortuna. Nossa, casou interessado no Sonho, dinheiro. Né? com R$ 200. E Nossa aqui, Senhora. quando a gente chegou aqui, era direto, a gente ouvia, essas mulheres da classe mais baixa, elas engravidam para ganhar pensão do governo. Aí, o quê? Ai, Quantos que é claro. a pensão? Se não for 10 mil por criança, não compensa. Por mês. Não compensa. Porque o sofrimento que é uma mulher sair com 5 crianças na rua no inverno, gente, você tem que acordar 2 horas antes, porque é 2 meias, uma bota para cada criança, 2 calças, 50 blusa, igual o Fernando fala 50 blusa, tem que colocar cachecol, tem que colocar luva, e as crianças perdem a luva no meio do caminho, sempre, sempre. A Gabi sabe os desapuros com luva. É, aqui chove muito, não dá nem para usar guarda-chuva porque a chuva é de vento, então você tem que andar com capa de chuva. Imagina, para 5 crianças. Não vale, não vai. Se for 10 mil por mês, não vale. E aí não tem como julgar isso. Isso daí é um papel religioso também, porque às vezes a religião força a mulher não se prevenir, Uhum. força a mulher não negar, e força a mulher, se caso acontecer alguma coisa, fica quieta e dá graças a Deus, porque seu marido te ama. De novo voltamos ao começo, né? O silêncio da mulher por conta da opressão da religião a qual ela faz parte. Que está envolvido na sociedade, que está envolvido na religião. Gente, É, Mas é uma desconstrução enraizada que mesmo que a gente tente olhar fora dela. Eu vi um artigo legal esses dias falando que as mulheres vikings, elas tinham direito de divórcio, e elas tinham direito de herança, e elas tinham esse poder, né, de voz mais ativo. Mas mesmo naquela época dos vikings, acontecia muito casos de estupro, né? E para a mulher chegar nesse ponto dela poder divorciar, ela tinha que ter uma liderança, tinha que ser uma mulher branca no poder. é, tinha que ter a rede de apoio, né? A Tinha rede de que ter apoio. a rede de apoio e uma visão social, assim, bem estabelecida, bem colocada. E imagina, na história, a mulher negra que sempre foi vista como Objeto sexual. menos que objeto sexual, eu acho, né? Tipo assim, objeto sexual somos nós. Mas elas ainda é absurdo, gente. Eu fico louca. Eu fico louca de ver. Aquela ali você pode ficar, mas você não casa com ela, não. Por quê? Porque ela tem Uhum. de cor. Seus filhos vão nascer colorido. E qual que é o problema das cores, gente? Pega um bem com arco-íris. nossa, deixa eu contar uma história que uma vez, bom, eu tava no Ano Novo e aí tinha um sueco na casa que eu tava. E a gente conversando e tal sobre algumas coisas, diferenças de países e tal.
que você falou dos vikings, eu lembrei dele. Aí ele falou assim pra mim que na Suécia, você marca pra sair com uma mulher ou com um cara, o que seja, a gente tá falando de mulher, então você marca pra sair com uma mulher, está muito claro que que eles iam fazer sexo, porque assim, não tem um julgamento de, nossa, essa mulher foi fazer sexo no primeiro encontro, ou, porque ele falou pra mim, a gente não é cristão, a gente não é criado no cristianismo, então a Ou gente é outra coisa, é outra cabeça, e todo mundo sai para se encontrar, assim, de encontro, se tiver afim, faz sexo e tá tudo bem. E ninguém, assim, não existe esse negócio de olhar esquisito ou, nossa, essa mulher é meio fácil. Não existe. Que as mulheres muito atuam, por exemplo, nisso, com muita igualdade. E ele me contando, assim, e ele me falava com tanta naturalidade, tão legal de ouvir. Eu ficava imaginando, cara, eu acho que as mulheres são mais livres ali, na terra dos vikings. Tipo, E é parece que é muito, outro planeta, né? nossa, total. E ele não é. E o pessoal não ser a maioria cristã, nem, sabe? É muito legal, porque te tira várias culpas, né? E, querendo ou não, iguala um pouco com a mulher. Eu acho que a como única você. solução para a misoginia é o feminismo mesmo. Porque se a gente não ser feminista, não informar, não lutar pelos direitos, a gente continua abaixo desse dessa naturalidade que tem os homens de serem mandarem na gente, né? Ou serem melhores, ou serem mais eficientes, o que seja, serem melhores que a gente. Parece que é um dom natural, ele já nasce meio que eu já sou melhor. Eles Não já sei. nascem privilegiados, né? Homem já nasce privilegiado. Quando é homem, o pessoal fica, ei! Quando é mulher, fica, né? É muito visível isso. Ainda mais esse chazinho revelação, rosa e azulzinho. Ai, vontade de dar uns tapas na cara desse povo. Eu já vi gente não comemorar porque é mulher. Ah, Aham, homem, também. homem. Mas eu Uhum. nunca vi alguém não comemorar porque é homem. Mas eu já Olha, nunca reparei nisso. repara. Outro dia eu vi um vídeo aí que que era uma menina, o cara ficou puto, porque ele já tinha outra menina, enfim. É menino, né? É um menino, menino. Eu já vi uma amiga se orgulhando muito, porque o primeiro filho dela era homem, assim como é na monarquia. Que bonito. Ai, peraí. Puta que pariu, viu? Mas assim, Precisa de ser nesse mundo, desconstruído, né? assim, criar menina ou ser menina, a gente já sabe que vai ser mais difícil, fato. Não, Vai eu ser acho que é o por causa da contrário. sociedade. Não, porque a Não, sociedade é machista, misógina, sexista. mas Você já sabe que você não vai passar em toda entrevista que você fizer, sabe? Você já sabe que para fazer, você não pode escolher tudo que você quer fazer. Por exemplo, se eu quero fazer um jiu-jitsu, as pessoas acham esquisito, mulher fazendo jiu-jitsu, nossa, e vai ficar se agarrando com o cara, não sei o quê. E eu acho isso nada a ver, um esporte, sabe? ninguém questiona isso com os homens, né? Ah, mas é um monte de homem se agarrando. Ninguém Não, fala ser mulher isso. é muito difícil, é muito difícil. É difícil. E é difícil. Totalmente. E eu acho que por isso que é mais difícil criar um homem. Porque você tem que desconstruir nele o papel que vão impor sobre ele, sobre as mulheres. Então eu tenho umas conversas com o Fernando que é bem assim, você nunca vai ser maior que sua irmã. E você tem que tratar ela direito, tipo, já tem essa predominância, você percebe assim, sabe, uma imposição natural. Porque o bagulho deve estar nos genes, assim, uma formação genética, qualquer coisa. E, e toda hora eu tô cortando e fala assim, você vai perguntar para sua irmã se ela quer. E se ela falar não, você vai respeitar o não dela. Tipo, ensinar o não é não. E, mas o não é sim. Desde pequenininho eu escuto isso, mas o não é sim. O que então é sim o quê? Aí eu fico batendo assim na cabeça dele, dando uns croquinhos assim, ele, não, mamãe, não, você tá falando sim, né? Tá falando sim. Aí ele olha assim, e ele entende, e eu faço ele entender. E eu acho que ela tem que entender também. Tarim, se você fala não, você fala bem alto. Não! Sua voz é importante sim, você vai ser ouvida sim. E, e se não ouvir, fala com o professor, fala com a mamãe, fala com o adulto, de preferência mulher. De preferência Fantástico, no mulher. caso. Fantástico. Porque É é isso aí. difícil. Se olhar estranho para você torto porque você está fazendo alguma coisa, você conversa com a mamãe, que a mamãe vai conversar com a pessoa, não tem problema. E ela
E ela passa vergonha, né? Ela é muito preocupada com a visão que as pessoas têm dela. Ela é, e é entranhado isso. E tipo, ela gosta de com vestidinho pra escola, mas eu faço ela ir de shorts por baixo. E eu não fico assim, ó, Tari, quando tá com vestido, não senta desse jeito. Eu não falo nada disso. Eu deixo ela com short, deixo ela ser criança. Ela é uma criança usando vestido. Mas eu ponho shorts pra proteger ela. E já ensino, ó, Tari, saia sempre com shorts embaixo. E a gente vai protegendo da forma que a gente pode, mas é cruel. É cruel. Que interessante isso, a forma como você aborda com o Fernandinho e tal. E a gente Tem, tem que ensinar isso para as meninas, cara. A gente tem que ensinar tem que que ensinar. elas são importantes, que elas têm voz, que não tem que ficar esperando nada de ninguém, assim, para se autopromover, sabe? A gente tem que se Validar, autopromover, eu acho que não é nem promover, acho que validar é isso, validar, validação. Essa é a palavra certa. porque isso traz na gente, Caiu a câmera. isso traz a gente muita dor psicossomática, essa voz, essa opressão da sociedade. Eu senti isso muito tempo depois. E eu lido com isso ainda, com essas dores, e lido eh, com essa percepção de que estava errado. Aí quando eu percebo, eu falo assim, não, eu não sabia que estava errado. Mas aí eu paro para pensar, e eu sabia sim. No fundo, eu sabia sim que estava errado. Só que a gente não tem coragem de assumir que alguma coisa está errado, porque a gente tem vergonha de se expor. Ou a gente acha que ninguém vai escutar a gente e a gente fica quieta. Quantas vezes eu passei situação assim de vulnerabilidade e eu fiquei quieta porque eu era menina? Porque eu sempre andei com os moleques e tal. E eu ficava quieta. E é complicado, eu não posso ser assim, eu não posso mais ser assim. E o papel que a gente está tentando fazer aqui nesses vídeos é falar um pouco dos nossos erros até, sabe? E tentar alertar as pessoas que a gente pode mudar e a gente tem que ver que está errado e tem que assumir que está errado primeiro pra gente mesmo. A gente tá tudo no mesmo barco, né? A gente ferra. Tudo, tudo. Esses dias. Ah, eu não tô. Ah, ouvido. Não tem áudio. Agora sim. Ah, foi o tombo. É. Tá todo mundo no mesmo barco, mas cada um num deck diferente do barco, né? Isso é E ela verdade. já tá questão de dar a mão para chegar a informação em todos os lugares e, de alguma forma. Eu lembrei agora, falando de barco, né? Tem uma aluna no 7º ano. Primeiro dia de aula, ela bateu de frente comigo feio, porque eu fiz um comentário dos meninos, que os meninos fizeram uma brincadeira sem graça, né? Aí eu falei, por que vocês não xingam o pai de novo? Por que vocês não xingam o pai um do outro? Tem que ficar xingando as mães. Aí ela se ardeu, ela falou assim, mas o meu pai é maravilhoso. E eu realmente depois eu conheci o pai dela. Mas o meu pai é presente, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo. Aí eu, para de ficar vangloriando seu pai, porque ele faz o mínimo, menina, para. Sua mãe, que no final das contas precisou trabalhar em jornadas duplas, jornadas triplas, para você estar aqui na escola, para você ter suas tranças lindas no cabelo. E mesmo a gente fazendo tudo isso, a mulher fazendo tudo isso, a gente ainda perpetua o machismo dentro da casa, dentro da família. E não chegando todas essas informações em todos os decks do mesmo barco, a gente continua perpetuando isso, porque parece ser muito natural. Igual você falou, né, Natália? O Fernandinho se impõe de maneira muito. Por ser homem. Né? A gente vê os homens se impondo como se nada fosse atingi-los, né? E a gente já sai com medo de casa porque tudo pode atingir a gente. É isso. Por isso que nós dá uns croquinhos na cabeça mesmo. Brincadeira. Mas o que Quantos anos tem seus alunos? Oi? Quantos anos tem seus alunos? 13, 14 e 15. Nossa, é bem na época, assim, né? Que eles falam muita bobeira. Tá Tô na descobrindo fase de se um monte de descobrir. coisa. É. Exatamente, fase de se descobrir. E Eu você amo dá essa aula do quê? idade. Oi? Você dá aula do quê? Eu dou aula de inglês. Que legal. E eu uso o espaço da aula o tempo todo para dialogar com eles. Esses dias eu ouvi de uma aluna, quando eu estava saindo da sala. Eles estavam falando de séries, né? Aí eu comentei da série que eles estavam assistindo, para eles prestarem atenção na figura da mulher da série, né? Que ela era muito importante, mas o pessoal focava só no... Eu estava falando de Sandman. Elas estavam falando de Sandman.
E aí eu falei, presta atenção na bibliotecária, velho. O personagem dela é o mais importante, porque ela articula o negócio todo quando ele não tá lá. Aí elas ficaram assim, nossa. Eu saí da sala e as meninas, meu ouvido é meio biônico, elas falaram assim, nossa, essa professora é a única que puxa ideia com a gente tá falando, ela não manda a gente calar a boca, ela vem e conversa junto. Claro, né? Que legal. E não só conversa, mas põe uns foguinhos ali pra pegar fogo mesmo. Mas eu acho que o papel do professor é fazer as Questionamento. crianças questionarem, pensar, claro. Imagina, toda hora você é repreendido. Tá conversando, às vezes é uma coisa interessante, aí a Bruna não pode falar. Cala a boca. Fica quieto. Não, porque nessa idade é tudo primordial, né? Porque o cérebro está funcionando muito rápido, a informação está chegando muito rápido, e eles precisam lidar com aquelas questões na hora. Porque daqui a 5 Exato. minutos vai chegar outra questão, e é tudo assim muito pela energia deles e pela responsabilidade que eles sentem sobre aquilo. Tudo muito sério, né? É muito legal Tudo, isso. tudo é muito intenso, sério. Intensaço, Eles tipo, são inseguros, coitados, porque eles ainda estão assim, observando o mundo, como tem que agir. O não que sou que eles criança, vão não sou adulto. Quem que eu sou? Não sou É mais o assim, filho da não minha é? mãe, não sou mais. Quem que eu sou? Mas é assim, não, porque eles querem entrar nos grupos também, enfim, eu acho que é assim, pelo menos Tem quando que ser, é né? assim, não é? Tem que ser, porque é o indivíduo se descobrindo no coletivo, né? Ele tem que se desvincular, tipo a jornada do herói, né? Ele desvincula do da estrutura natural, vai lá, começa a questionar, acha um pouquinho de resposta, vai lá e precisa de uns direcionamento mais profundo, eu acho, né? Eles gostam de inglês? Gostam. Eles Gosto. reclamam, mas eles gostam. Porque quando eu ouço uns alunos falando, por que eu vou usar? Eu falei, querido, Nossa, você tem um celular usando rede social. Qual é a língua mais usada na rede social que você está usando? Não tem nossa, jeito. abre o mundo para eles, né? Falar inglês abre o mundo, o mundo. Você se É, comunica eu com a falo para maioria eles. das pessoas do mundo. Da hora. Eu tenho alguns alunos fluentes em algumas salas. Eu dou aula em 16 salas. Eu tenho, acho que uns 6 alunos que são fluentes. E quando tem um mínimo de chance, a gente começa a trocar ideia. Então, trocando Ah, ideia em inglês na fila da merenda, trocando ideia em inglês na... Aí eles ficam, pô, professora, tá excluindo a gente. Eu falo, eu não estou excluindo, eu estou incluindo. Vocês têm que entender que em todo momento que vocês andarem, vocês vão ouvir uma língua em algum lugar. E é engraçado, a maioria dos fluentes são meninas. hum, Porque parece que elas têm mais fluência de dialogar para fora do que os meninos. Os meninos são mais inseguros, eles vão pegar as pessoas mais novinhas. As meninas querem procurar pessoas mais velhas para trocar ideia, para antes de tentarem universidade. matar isso nelas, né? Porque eu vejo Exato. que elas chegam muito rápido, sim, num patamar muito interessante da vida. A primeira oportunidade que a pessoa vê que ela chegou naquilo ali é, epa, você não é tudo isso não. Bravo. Volta para trás da fila, Primeiro porque você é mulher. deixa eu te explicar, né? Ele não tem que explicar nada não, tem que deixar as mulheres ir mesmo. E sempre teve isso, né? Todas as seleções, assim, as mulheres sempre saíram na frente, de astronauta, de tudo, né, na vida. E vai sair, porque. E é esse que é o medo, eu acho, dos caras, de ver isso, porque esse medo se tornar realidade, né? Tipo, o maior Que eu ia pesadelo dele contar é acontecer. que eu ia contar para vocês é que aqui do lado tem uma cidade que chama Toledo. E essa cidade, cara, é linda, né, é demais essa cidade. É a cidade mais bonita que eu já vi, eu acho, assim, eu adoro, porque ela é toda mística. E ela tem muito. Por quê? Foi a primeira cidade do mundo que teve uma universidade de bruxas há muitos anos atrás. E foi assim, cara, mataram muitas bruxas ali na cidade. Então tem Que muita eles referência de dizem que eram bruxa. bruxas, né? Porque zoavam. É, É, bruxa, o que que é bruxa, né? conhecedoras de É uma ciência. mulher é uma mulher que não segue a regra certinho. Algumas É, eram realmente estudavam na universidade de bruxas e tal, de magia. Enfim, mas é curioso isso. E, assim, realmente tinha as mulheres que são bruxas, que não tem problema nenhum em ser bruxas, sabe? E é muito legal se você for ver. Mas essa cidade é muito curiosa. E aí eu comecei a ler sobre, e morreram tantas mulheres aí, e a cidade toda tem embaixo da cidade calabouços, caminhos que saem em outros bairros, sabe? Tudo por baixo da cidade. E nesses lugares, várias prisões onde eles deixavam as mulheres, Olha que ou zoado. antes de queimar elas de queimar elas. Bom, queimaram muitas mulheres aí. E é muito. E isso também faz parte da história da misoginia, né?
Faz Como porque começou o início, é um dos inícios da misoginia, onde fa você via uma mulher que tinha um comportamento diferente do que a sociedade impunha, então que essa mulher tinha que ser morta, e ser morta em público, queimada, viva. muitas dessas mulheres tinham registro de casas, de fazendas, de terrenos. Então, eles queriam tirar isso, eles não poderiam tirar isso delas, porque elas tinham uma propriedade e tal. E o caminho que eles achavam mais fácil também de tomar Usurpar, né? posse De da roubar a herança herança. era falando que era bruxa. Porque a partir do momento que falava que era bruxa, não tinha que a pessoa falasse de volta que ela estava mentindo. Tipo fake news, né? O famoso fake news das atualidades. É um fala que é fake news para um lado, outro fala que é fake news para o outro, e ninguém quer assumir a responsabilidade. Mas na época eles faziam fake news e depois para provar como que fazia. Qual o nome da cidade? Toledo? Toledo, Hum. vocês precisam vir pra cá, é muito legal. Eles vão vir. Pensa nisso. Pa, É pa, muito, ela é sinistra, ela é escura de noite. Então você anda, você sente um negócio é diferente. diferente. Legal, é muito legal. Essas cidades que são ligadas assim com misticismo, geralmente elas são ligadas por terem um negócio diferente. Acho que tipo Mogi. Mogi tem muito maçom, tem muita bruxa também em Mogi. E porque Mogi tem uns bagulho diferente, né? Sei lá, uns Mas é um negócio vortex. legal, por exemplo, de você dar uma volta de noite, assim, as ruínas são estreitas e não tem uma rua certa, assim, sabe? As ruínas são estreitas e você de repente sai em outra ruína. E as ruas são, assim, estreitas que eu falo 1 metro, 2 metros de largura. Você não vê o final. Como eu posso dizer? Intrigante, cabuloso. E a sensação é estranha. Eu vejo super curiosa. E as, e as mulheres. Zoado, né? A gente precisa acabar com isso. Urgente. Desses anos. E é um dia interessante, né? Um dia em que a rainha morreu, né? Um A dia rainha que, morreu, um gente. dia que uma representação feminina, né? Não, e ela foi super, porque imagina 70 anos atrás ela assumir um Ah, reinado aqui, onde que o patriarcado é tipo em tudo, É, em tudo, deve ter sido muito difícil para ela, imagina. Até para ela falar tudo. não, se impor, sendo E, mulher. Ela foi estudar, né? Eu li um pouquinho sobre ela. Ela não tinha estudo, porque na época eu acho que eles não iam para a escola. E e ela foi estudar, ela se se informou sobre formou, política. sim. E Muito interessante a história dela, assim, você vê a responsabilidade e o peso dela ser mulher em todos os lados. Vou falar, acho que um pouco da desconstrução da mulher ideal, né? qual é a mulher ideal, né? Como é? Né? Como é? Loira, cabelo comprido. Eu tenho essa imagem da loira do cabelo comprido. magra, esteticamente Magra, perfeita. Sabe que eu vi aqui na biblioteca? Eu gosto de olhar todos os corredores da biblioteca, né? E eu vi uns livros super antigos, umas novelas antigas, assim, uns livros mais, tipo, deve ter uns, sei lá, quase 100 anos, não sei. Bem antigão mesmo. Você vê assim, não, a capa é colorida e tal, mas dá pra perceber a coloração da página diferente. E todas as capas são de vidas femininas, tipo assim, a novela mesmo, bem novela. E todas elas são perfeitíssimas, com os cabelos perfeitíssimos, loiríssimas, com os olhos lindíssimos. Tipo assim, você olha e fala assim, nossa, gente, nem a boneca da Barbie tem tanta perfeição. cabelo ondulado, provavelmente, nariz fino. Perfeito. Não, e quando é ondulado, assim, quando é liso, liso, assim, tipo, nossa, você vê, caramba, já sei de onde que surgiu um pouco essa idealização, né? E são desenhos, não são fotos. Então a pessoa caprichou ali e começou a construir uma estrutura, né? Pessoa, né? Todos, na verdade. E é engraçado você falar isso de livros com quase 100 anos aí, de graphic novels e tal, que é um país a Europa em geral, não só o país, o continente, prezou muito pela mulher um pouco mais gorda e diferente, porque tinha-se a fome, tinha-se a peste, tinha-se tudo, né? E o estético da mulher não era para ser sempre tão padronizado assim. É estranho pensar isso.
É verdade. de civilização e de crescimento, falando de revolução industrial e tudo mais, colocar padrão ali, E tem, foi bem. sabia? E tem. Porque quando a gente anda aqui entre cidades, entre regiões, a gente percebe um pouco de onde a pessoa é, só Hum, pelas maquiagens. Nossa, é verdade, brasileiro eu identifico. Aqui, quando você vai para Londres, as mulheres têm aquela sobrancelha assim, ó. Como? Aquela É. sobrancelha assim das gaivotas. As bocas assim, gaivota. sabe? As bocas bem. E aquele olho com puxado, assim, pra você falar. E o cabelo assim, liso, assim, fica quase que não tem volume nenhum. E aí você fala, é de Londres. Aí você vai pra Essex. As mulheres com uns brilhos, assim, com uns batom vermelho, assim, com uns glitter, assim, fala, essa é de Essex. Bonito. Os cabelos assim, jogadão. Aí você vai aqui, onde que eu moro é da hora. Porque as mulheres, eles iam gostar, as mulheres todos os cabelos coloridos. E eu tentei pintar o meu de azul, já falei, né? Não deu certo. Me ensina a pintar? Eu acho que eu tenho que descolorir, né? Não descolori. É, É um escolhi. monte de mulher sendo usando o que quiser, sabe? Essa Aqui é. Aqui é porque assim, é as pessoas que saíram de vários cantos e vieram morar aqui nessa cidade que está começando a crescer, né? Tá começando, mas você vê essa liberdade, essa identificação de ser sair O da que tem rua como que vontade quer. de ser. É, ser o que tem vontade de ser. E eu falei assim, "Nem, gente, eu vim parar na cidade certa, foi Jesus que me mandou aqui, porque eu sempre pedi, sempre achei estranho, eu sei quem que eu era em Mogi. Eu me sentia, porque eu não gosto de chamar atenção fisicamente, né? E me incomodava me vestir do jeito que eu gostava de me vestir. Já fui comparada com algumas coisas, mulher de traficante, porque eu usava meio arrastão. E Nossa, meu Deus. zoada. Chegaram assim pra mim um dia e falaram, nossa, você não acha que você tá vestida igual mulher de traficante? Pra não Como falar se puta, né? tivesse uma mulher de traficante, sabe? As pessoas. Então, e aí eu falei assim, que legal. Eu falava assim, que legal, é assim que eu quero e é assim que eu vou ser, obrigada. Né? Tipo assim, e? Ah, mas qual o problema? Não, então, qual é o problema? E eu já tinha essa postura de. Mas eu acho que essa construção foi das pessoas tipo, que leram esses livros e elas tiveram uma oportunidade de. Aqui na cidade, tem um baile, assim, um salão de baile que era muito famoso. E as pessoas iam lá naquele baile. Então eu acho que eles iam naquele baile já todo vestido para meio que chamar atenção. Aí vinha essa reprodução dessa construção de livros, essa reprodução de revistas. Quando começou a sair as revistas, as mulheres eram bonecas também, né? Vocês já viram umas revistas antigas? Eu Tipo, acho que é aí que começou a história do padrão, né? eu E aí acho que foi. começaram a criar as namoradinhas do Brasil, ou as Miss. Sim, E aí então super começou o padrão. selecionava. As apresentadoras de TV, na minha Sim. época, a maioria eram todas loiras. Eu acho que veio daí, e isso, cara, é muito ruim, assim, né, pra gente que é mulher, para as mulheres em geral, porque você fica tentando, as mulheres ficam tentando entrar num padrão que é Tenta, mesmo que for impossível de entrar, inconsciente, quando a gente se vê, a gente já tá tentando entrar no bagulho. Quando sim, a gente. fazendo dietas horríveis que te prejudicam, sabe? Tipo, a sua estrutura do corpo não é essa, mas assim, eu já vi gente que tirava a costela pra ficar com a cintura, pra entrar, sabe? É triste isso. Mas isso tudo é culpa, sim, ó, para mim a responsabilidade é que criaram um padrão da mulher perfeita e no fim a verdade é que foi criado por homens Isso mesmo, isso que eu ia falar. que Por não homens que não gostam de mulheres, diga-se Não de passagem. gosta, não gosta. Eles gostam. É engraçado, bom você ter citado isso, porque eu me meti um pouco a fazer um estudo breve, assim, da psicanálise, né? E aí eu descobri que tinha o ânimos, a ânima, tal. Mas essa ânima que os homens têm não é feminina. Ela é totalmente masculina. Essa idealização da mulher que eles têm é uma mulher masculina. é É, impossível, gente. Mulher tem celulite, sabe? eu não sei explicar isso agora, mas
E se a gente for ver, tipo, das deusas lá, tal. Tem, eu acho que é Perséfone? Não. É Perséfone que é os lado negro da Coreia? Você manja? Não lembro. Não Tem, lembro mesmo. tem uma que é tipo assim, Arquétipo. Não lembro os é arquétipos. arquétipo. E aí ela é bem uma construção assim, poderosa tal. E fala, gente, isso é um homem. Se você vê a descrição, não física, mas essa descrição Psicológica, psicológica, estrutural, é masculina. Eles estão procurando um homem. homens amam homens. E nós, mulheres, somos obrigadas a amar os homens e servi-los, de acordo com a percepção deles. E quem não quem sai desse padrão, tipo eu, a louca, cabelo curto, que raspa o cabelo, que Tá maior da sempre hora, que eu não falei, que eu não falei ainda pessoalmente, mas o cabelo tá muito louco. E, sabe, uns 2 anos atrás, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu raspei meu cabelo nas laterais, né? Eu tinha o cabelo comprido, raspei nas laterais e deixei ele um pouco mais curto. Aí veio, eu tinha acabado de separar do meu ex-marido. E veio um amigo meu, que me conhece há muitos anos, e falou, nossa, até que enfim, você agora assumiu o seu lado lésbica. Clássico, né? Clássico. Mulheres Que ódio. Nossa, que ódio. Ok, Obrigada. que bom, vou deixar de gostar de homem, porque homem só enche o saco, então vamos gostar de mulheres, né? Deixei ele com o imaginário dele lá e fiquei, nossa senhora, por quê? Nossa, Padrãozinho, assim, tipo caixinha, bem, né? Mas caixinha desse tamanho, assim, ó. Nossa, eu fico aqui pensando, a gente fica muito inconformado, né? Às A vezes gente a é gente muito não sabe nem o educada, que né? dizer. A gente não Não, a sabe nem o gente é que muito dizer. Você educada. fica, mano, eu só cortei meu cabelo do jeito que eu queria cortar. Qual o problema, sabe? Não importa a minha sexualidade. Isso Não tem nada a importa. ver com cortar o cabelo. Ou com a roupa que eu quero me vestir. Minha filha é super andrógina. Às vezes ela sai, ela parece um menino. Eu falo, nossa, ela é um menino. Às vezes ela parece uma menina. Às vezes ela parece uma menina muito brilhante, com muito não sei o quê. Às vezes ela tá de moletom todo. Você não identifica. É muito Muito legal louco. isso. Ela é fluida, né? Sim, total. Não, e assim, usa roupas. Não importa pra ela ser feminina ou masculina, sabe? Ela usa o que ela gosta. Ela é livre, né? É Ela muito legal. se Ela tem um reconheceu estilo livre. muito legal. Ela tem um estilo muito legal. E todo mundo fala assim, a gente nunca sabe, os sogros dela falam que nunca sabem quando se vai chegar uma menina ou um menino na casa dele, porque ela não tem uma definição. Qual a idade dela, Gabi? Hã? Qual a idade? Ela tem 19. 19. Sara, Verdade. vim aqui falar oi, só oi pra Nissa. Conhece o Tadinha. Luciano? Lembra do Luciano? Irmão do Nando? Ela é casada com ele. A Sara Tá bom. conhece o Luciano de criança. Oi, Sara. Exato. Do menino ou do menino? Ah, mostra a camiseta, vai. Olha a camiseta. Ah, Ah, com a mulher de certeza. caminha. É nóis. Nossa, Oh, o Luciano conhece ela de bebê, de 3 Eu anos. conheço, Né? pequenininha. pequenininha. Eu lembro. Já pintava as unhas, melhor que eu. Até hoje eu não sei pintar Passava unha. brilho, lembra que ela passava, sempre tava de Tá batom? vendo? Tudo borrado. Toda comida agora. Ah, tá bem? Que legal. Tô bem, você. Eu tava falando pra ela que você é toda andrógena, que às vezes você. Ninguém sabe Ninguém se sabe você é um se é um menino ou uma menino ou menina. Da hora. Ótimo. É o Você não Fernando, binária, sabia? não é? O Não Fernando- binária, não precisa. Então, uma vez um menininho na rua me falou, alguma coisa assim, tipo, me referindo a mim como menino, sabe? Aí eu comecei a rachar o bico. Assim, não é estranho, mas não, porque, tipo, realmente pareço às vezes. Da hora. O meu sogro fala, porque eu Eu acordo, contei pra ele. eu acordo com a roupa do Walter. E aí o meu sogro fala, eita, não sei quem é, o Walter ou o Otávio? Eu falei que eles falam que quando você chega na casa deles, eles não sabem quem vai chegar, se vai ser um menino ou uma menina. É, também. Aí da hora. eles falam também. Uma vez, eu lembro a primeira vez que eles viram, a primeira vez que eu dormi na casa do Walter, eu lembro que eles falaram que o meu sogro olhou pra minha sogra e falou assim: eu acho que o Walter é gay. Porque você era um menino? Porque eu parecia um menino. Ah, daí, tipo, entendi. Eu era assim, Oportunidade de mostrar sabia? quem pode ser fã, né? Eu era bem assim. Às vezes eu sou, tipo assim, eu só não sou muito porque eu perdi muita roupa, né?
E ainda mais vindo pra cá, eu tive que deixar muita coisa pra trás e eu não repus. Mas eu gostava, assim, tipo, eu tinha uns tênis de skatista, que era, tipo, gigante. E eu adorava usar tênis gigante. E aí eu usava umas calças amigas, assim, umas camisetas, assim, que é quase até metade da perna, assim, Ah, quase chegando no eu joelho. Pegava um bem, amarrava umas blusas na cintura, assim, aí não dava pra saber onde que Eu também umas começasse. calça larga, com a camiseta Nossa! larga, com o tênis, que é o boot, né, de skate. Aí eu saía sem brinco, unha cortada, sem pintar e tal, e assim, Eu colocava umas argolas gigantes. Às vezes ela tá com argola roupa eu usava pra masculina, caramba né? também. Às vezes ela tá com uma roupa que você não identifica e com uma argola. E eu tenho, Super maquiada e com, A e roupa com de menino. de menino. Anda larga. e aí eu tenho as roupas de show, que é uns brincos desse tamanho, com uns colar desse tamanho, com umas botas super altas, com uns não sei o quê, com uns vestidos muito loucos. E aí o pessoal acha que eu sou perua. Aí fica assim aquela coisa, nossa, Natália, que né? Tipo, mas A minha deixa mãe também não eu. entende, às vezes, que eu coloco umas coisas, por exemplo, oncinha. Ela fala Não, assim, mas ela dá um Sim, nó no cara. meu cérebro, gente. Um dia ela tá Não, você de precisa vir brilho, aqui, mas no dia, Sara. Você dia precisa ela vir tá aqui. de onça e brilho. Não sei. E aí, o que que eu faço? Às vezes eu pego a jaqueta do Nando mesmo, tipo assim, põe a jaqueta dele, ou a blusa de moletom dele. Não gosto não, mas ele tem duas blusas que eu já peguei pra mim. Eu Então, a falo Sara assim, é ó, assim. A Sara, assim, um dia ela tá de moletom e tal, amo moletom. boné e tudo mais, É, você acha que é uma menina. No outro dia, ela tá de brilho, super maquiada de brilho, com a com saia pelo, assim, ou você pequena. tem batom preto? Eu vou te passar uma marca de batom preto, maior da hora. O da batom preto é muito louco também. As pessoas ficam assim, Ela nossa, da tem, onde eu que ela tenho, mas veio? De onde que tem? eu tenho um gloss preto, que eu misturo às vezes com vermelho e tal, mas eu não uso muito batom, porque, não sei, eu prefiro gloss, assim, uma coisa mais... Eu levo ela, batom. Batom ela não suja, sabe. né? A gente Não, é meio então. faz assim, aí sai borrado. Não, esse não Então, coisa. É por isso que eu tô falando que eu vou passar a marca dele. Ele gruda. E ele nem é muito legal. caro. Que Assim, legal. ele descola, assim, depois que você toma, almoça, tipo assim, ele abre um pouquinho aqui, né, onde pega. Mas, Mas é só retocar e de boa. É porque a gente é de outra geração, a gente gosta de batom. não, então, mas se você pensa, às vezes eu uso um batom super escuro também, né? Aí Mas depende às vezes é por causa da facilidade, porque tem Cada batom que borra dia igual. depende do estado de espírito, de humor, depende, do eu não humor. sei. E na escola, as pessoas acham que. Agora ainda tá mais fácil, que eles já me conhecem. Mas às vezes eles olham assim. Esse é a mãe de quem mesmo? Tipo assim, às vezes eu vou de sapatinho e roupa mais social, não sei o quê. Aí outro dia eu vou com as calças, igual eu tô aqui, tipo, super larga, assim, E de fit. tênis. Aí você é mãe de quem mesmo? Mas, ó, a gente estava falando aqui sobre a sociedade impõe a mulher perfeita, como é a mulher perfeita. Que você, Pois branca, com certeza, peituda, bunduda, Não, magra, que a cintura é desse tamanho assim, né? sim, com É, peitão, bundão, com roupa, sei lá, assim, depende da sociedade, mas se for para os homens, seria uma mulher mais sexualizada, assim, com roupa mais sexualizada. E se for uma mulher de, sei lá, para a sociedade, ela não poderia ser muito uma mulher. se ela for, tipo, de alguém, né? De alguém, ela tinha que ser mais comportada. Não podia Recatada Mas e você do se lar. sente mal, por exemplo, de não ter peitão. Não, eu prefiro. Eu prefiro não ter maior peito. liberdade. Você já Nossa, teve vontade de gente. ter. Sim, bom, depende. Às vezes eu tenho vontade de falar, ai, caralho, eu por silicone, sei lá, eu tô de biquíni, pô, eu por silicone. Mas depois eu penso e falo, mano, Não, não maior liberdade. Você pode Dá correr, dor nas cara. costas, Você pode gente. Dá correr dor nas livre. costas. A Anitta É, tem peitão, ó. foi, amor. É eu não ruim, tenho mas muito, né? Mas quando eu amamento, eu tava amamentando, nossa, ficou Fica enorme. gigante. Vem cá comigo, então. E incomoda, tipo, gruda assim, e açúcar. Ai, não, não dá. Fica sem mesmo que. É, então, Aí eu. eu tenho uma amiga que ela tem um peitão. Aí ela fala que é uma merda dormir, que é uma merda, tipo, sei lá, postura. Minha postura já é uma merda. Se eu tivesse peito grande, eu já A nem. minha também é horrível. Então. Não, mas não é que é um, Mas eu não tenho, não é assim. que é ruim ou bom. A gente tá falando do que a sociedade impõe, assim. Não, mas às vezes dá vontade de ter. Aí, mas agora tá fácil, porque aqui tem aqueles sutiãs que já tem os formatos, sei lá, e põe eles e pronto. Não é? As pessoas acham super Não. esquisito quando a gente fala que a gente é brasileira aqui, porque a gente não tem bunda magra. Assim. Não, eu não tenho. Mas tem que ter, tem que. Não, mas você não parece brasileiro, você é muito branca, você. Ah, branca eu ouço aqui também. Não, mas você parece ter Gostosa. certeza. e produto exportação, né? A brasileira tem que ser a Mulata, né? figurativo, mulata, bunduda.
A mulher do Ai, Fantástico lá, como que Uau! é Com o a... cabelo enrolado, eles se identificam também, então tinha cabelo enrolado. Eles não pensavam que seria assim, uma Super brasileira. sexualizada também. Ah, tem isso, né? Aqui tem carnaval, assim, em algumas cidades. Estilo brasileiro mesmo. E às vezes tem muito brasileiro que participa aqui, até na organização. E, e dá pra sentir que quando você fala que é brasileiro, ele já é diferente. E tem gente que não fala que é brasileiro por causa disso, sabia? Eu conheço mulher que fala que é italiana ou qualquer outra coisa, porque é complicado. a Falar que é liberdade é outra. é A outra. liberdade acaba sendo outra, né? A Sim. liberdade é outra. É engraçado, é horrível isso, na Tipo, verdade. você vale menos. Calma aí, deixa eu ver se é algo. Quanto Não, você você é vale? O que mais que você é? fácil. O Você que é que mais você é? fácil, sabe? Ah, você é britânica, não. Você tá. Ah, você é brasileira? Ah, É fácil. É, zoado. Babaquice. Isso é babaquice, né? Tem algum termo melhor? Mano, mas eu vim sobre o nesse lance mundo pra lutar contra os babaquices. sobre o lance do peito, tipo, eu queria muito quando eu era mais nova ter silicone, né? Todas as minhas amigas tinham peito, menos eu. Então eu ficava assim, meio tipo, respeito, quer dizer. Mas depois eu cresci, tipo, agora eu gosto do meu corpo, assim, né? Porque meu corpo é mais ou menos o padrão, só que não tenho peito mas eu aprendi a aceitar, assim, que, não sei, eu gosto dele assim, sabe? Aí quando você aceita, de É repente, não sei importante. explicar. É É, muito Mas eu acho que importante. faz parte do processo, né? é, Você vê, você compara, nessa que você compara, você tira pega uma referência, eu acho que tem que ter uma referência mesmo, eu acho que tem que ter esse questionamento. E eu percebia muito isso, eu tinha muita vergonha das minhas pernas, que era muito fina. Tipo assim, quando eu ficava em pé assim, ficava um vão assim das coxas. Não eu é na parte de baixo, é nas Eu coxas. Tipo assim, também. ninguém tinha isso. E minhas irmãs nunca tiveram isso, e eu tinha. E eu tive por muito tempo. E quando eu engravidei, eu fiquei com as pernas gigantes, assim, e sei lá, eu falei, uau, primeira vez que eu tenho perna na minha vida. Aí foi a primeira semana. Na segunda semana eu já não gostei. Agora tem que esperar mais não sei quantos meses. Aí depois até sair, tipo, voltar ao normal, mais não sei quantos anos. Ai, meu Deus. E agora minhas pernas voltaram a ser fina. Eu falei, nossa, que Eu alívio, tenho as que pernas alívio. finas. Inclusive, eu usava calça larga por causa da minha perna. Eu não gostava de usar calça colada, assim, porque eu pegava mal com os dois palitos ali. E é ruim com calça larga, porque fica, tipo assim, né? Fica sambando. Mas é liberdade. Porque eu tava falando pra Gabi que eu não achava calça que servisse na cintura e nas pernas, porque minhas pernas é comprida. E aí, quando saiu a calça Big, porque da minha época começou a ter, tipo assim, eu tinha uns 9, 10 anos. Aí era a moda da calça Big, né? E eu me senti muito livre de usar calça Big, porque eu ajustava a calça no cordãozinho. Cordãozinho era a É, vida. E aí eu olhava o cordãozinho do meu coração. E aí eu comecei a usar. E aí eu peguei more bem. Depois de um tempo, eu me senti livre para usar o que eu quisesse. Não era mais o que servisse, porque agora a moda tá bem, tipo, você faz o que você quiser, né? E aí eu sei que eu posso, eu não vou sentir menos eu se eu usar uma roupa diferente. Tem gente que sente. é onde entra a representatividade de imagens, né? A gente vê partes do nosso corpo em outras pessoas na mídia, na rede social, na vida em geral, e a gente se sente aceita. Tipo, a gente acolhe o corpo que a gente tem. Vocês estão falando da perna, comigo é o contrário. Minhas calças vivem rasgadas no meio das coxas, porque a coxa é grande. Aquelas coxas de égua, de academia, que não vou pra academia, mas a coxa é de égua. Aí rasga tudo. É o A minha, contrário. a minha amiga falava isso, que ela tinha às vezes que usar vestido com shorts embaixo, porque assava Uhum. também Passa a coxa. É isso. É aceitar os corpites, do porque jeito que não é. tem dinheiro para gastar com cirurgia plástica e nem para fornecer esse dinheiro para esses homens brancos, cis, héteros que não gostam de mulheres do sistema. Pra achar gente bonita, né? Vai. Pra fingir que é a gente bonita, porque eles fingem. Eles fingem, né? É zoado isso, né? É muito Peraí, você gosta zoado. de mulher? Não é eles não gostam de mulher. Se eles gostam de mulher, gostam de mulher. Mas não, pra ficar com uma mulher tem que ser num padrão, assim, Tem que ser muito. boneca, não é mulher, é outra coisa. É outra coisa. É o que eles vêem no porno, né? É, Isso tipo isso. mesmo. Exatamente. Esse esquema. Saiu daquilo, já não é mais. Se você pensar, É, isso também. eles têm a ideia, por exemplo, a ideia de depilação. Ah, porque no porno todas as meninas estão super Uhum. depiladas. Aí eles vão na vida real pegar mal com a mulher que tá com o pelo ali. É. Pô, Ah, E mas qual você o já problema? Eles ensina. também têm pelo, né? Então, aí você já, quando tá namorando, você já fala, então,
É assim que funciona. É assim que funciona. Esse corpo aqui é meu. Sabe que é. Você tá em relacionamento comigo, então é com o meu corpo, que é meu. Ó, os meus pelinhos que dá pra fazer trancinha, bora, que é tudo meu. Quiser pintar, pinta, descolorir, descolore. Porra, eu Né? queria fazer isso. Deixar o pelo do sovaco e descolorir. Só que a minha mãe, nossa senhora, não dá pra ter pelo. Você não deixa, Gabi. Explica pra minha mãe que não é anti-higiênico ter pelo no sovaco, Eu por não acho favor. anti-higiênico. Eu não acho anti-higiênico. Eu não acho. Acho sim. Não, não acho. É que é difícil desconstruir isso nas mulheres, é muito Então, difícil. É eu difícil. entendo ela, tadinha, pra desconstruir. Tá no E processo, na gente, verdade, a ela gente tá no transpira lugar menos, certo. a gente transpira menos, fica com menos cheiro. É maravilhoso ter pelinho, gente. Por isso que os homens não depilam. Por isso que eles não depilam o sovaco, gente. É maravilhoso. Sem falar que você tem um amiguinho pra ficar fazendo assim quando você tá com ódio de alguém. É, né? Vou lá no quarto com o Domingo, tá quase dormindo. Trocando ideia, acabei com uma bacia de amor aqui, ó. Ai, Olha que só, gostoso. Gente, vou lá que o Nono tá quase dormindo, tá bom? tô vendo. Tá, Beijo. Vocês estão com beijo, carinha de boa sono. A Gabi noite. tá com carinha de sono também. Tá mó tarde É, ainda. tá 11 horas lá. Vamos Eu desligar durmo mais então. tarde, mas é. Nossa, hoje a gente acordou muito cedo. Mas é bom, né? Às vezes eu ficava. Quando eu era casada e não era oprimida, não podia sair. Eu me sentia muito inútil. E agora a gente é muito ativo. A gente acorda cedo, arruma a criança pra ir pra escola, eu vou levo ele andando, volto. Daí eu começo a trabalhar. Aí depois volta, busca, faz almoço. E tá Não tudo bem. para, né? Não, assim, né? A jornada. Mulher, Ufa. mulher, sendo mulher, né? Uhum. Mãe. Se tivesse uma ajudinha, né? Ia ser legal. Uma Como fala? dignidade e reconhecimento. É, Então, não, você leva, eu busco, sabe? é, É. Trabalhar tranquilo, eu levo depois. Um dia você, outro dia eu. Ia ser genial. isso que eu Genial. falo, dignidade e reconhecimento, porque a gente perdeu não sei na onde na história e previsão de volta, tá? Tá Cara, na Sem base do previsão. sangue a previsão da volta. É, Estrangejamento. e isso parece tão normal para as pessoas, é normal não, que não é eu, não. que eu De jeito fique dando 1000 voltas para conseguir trabalhar, por exemplo, Eita. enquanto a pessoa só se preocupa em trabalhar só, tipo, trabalhar, porque duvido que faz almoço. Duvido. pode até fazer, mas Não, assim, é só para você é mais acha? fácil. Você acha? Mas isso é outra coisa também, né? É muito natural para as pessoas que a gente trabalhe mais. E mulher trabalha muito mais, né? A gente trabalha em Trabalha casa, a gente mais. trabalha fora, Trabalhar quieta é mais barata, então é tipo super lucrativo. não é foda. E é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? Cara, assim, eu estou encantada de conversar com vocês e de te conhecer, muito, de verdade. É da hora, né? Nós batimos Nossa, um papo. imagina ela como professora, deve ser muito gente boa. Onde você dá aula? Eu dou aula no estado. Ah, no estado? Vixe, eu acho que Gata. caiu alguma coisa aqui. A gata. É, eu acho que foi. Amor, tudo bem? Ah, foi o Luciano. Foi a gata, com certeza. Eu dou aula em escola pública em Itaquá. Itaquá? Que legal. Da hora, né? Bom, a gente vai fazer um vídeo aí sobre, sobre educação pública. E a gente queria chamar algumas professoras, você, mais algumas outras, né, Nath? É, e A ela, gente você tem podia quantos fazer um anos de. grupão. E quantos anos você tem de profissão? Fala pra ela aí. 22. 22? 22 anos. Você fez, como chama? Tinha um Magistério. Magistério? magistério no Cefam? Fez? Então No você Da foi. Cefam, hora. eu não fiz Cefam, porque umas amigas tinham passado, e eu trabalhava no período da manhã. O Cefam era meio integral, né? Então eu não fiz Integral. Cefam, eu acabei fazendo no colégio que tinha só de manhã, as turmas. É Da verdade, hora. era integral. Uhum. Ô, Gabi, ela conhece as bandas dos rock. Ela é da época do seu Carlos, dos rolê. Quantos anos você tem, Rolê. Anitta? Eu, 40. Ah, tem a mesma idade, mais ou menos. Mais ou menos não, total. Da hora, né? Não, de quando começou, né? Porque, essa época nossa, assim, na nossa adolescência, era um rolê legal que tinha pra fazer mesmo. Tinha muita cena de rock, de skate. De skate, verdade. Em César, não sei se você mora em César, mas em César, Agora sim. sim, no Jardim São Pedro, onde tem uma igreja do São Pedro,
eu ia ali quando eu era adolescente, meus amigos ali fechavam a rua e colocavam várias coisas, tipo manobras de skate e caixa de som, e era rock and roll o dia inteiro, assim, domingo à tarde, andando de skate, era muito legal. E fora isso, tipo, as bandas, tudo, eles faziam os showzinhos nos campeonatos de skate, ou nesses rolês aí do André, do Nando, do Luciano. Tinha muito Era mesmo. muito legal Suzano. essa época. É, o E a galera era muito legal também. e o jovem de hoje não tem mais isso. É no máximo o fluxo que eles vão, só. Só no fluxo agora, não é? No máximo é só o fluxozinho de funk. O que ela quebrou? Eita, a gata matou o Kratos. Ai, o Bonequinho? É, o bonequinho. Daqui, deixa eu ver o falecido. Não joga. Não vou jogar fora o falecido, não. não joga, eu vou colar. Nossa, Luciano. Eu acho que ela captou mensagem. Ela falou assim, deixa eu ver quem que Vamos parece matar o com a patriarcado. definição. Ah, dá pra colar. Tadinho. Tadinho, né? Tá esquartejado, literalmente. Devo sim. É o fim do vídeo. Esse é o resultado. Bora. Tá funcionando, viu? Do bate-papo tá sendo forte. Tá? Muito legal. Chiva está no poder. Né? E eu tiro foto da gente pra guardar. Então tá bom, pessoal. Eu vou Vai descansar, Gabi. Vai dormir. descansar. Vai, né? E é um prazer estar com vocês. Prazer. Beijo, Luciano. Não, gente, muito legal. Fico muito feliz de ter te conhecido. O Luciano tá aqui, tá? E o Luciano também. De ver o Beijo, Um beijo muito pra você. obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Beijo, Natália. Obrigada aí por me convidar. Imagina, ó, a gente tem que marcar mais, viu? Né? Claro. Eu venho 1000 vezes. Luciano tá aqui zoando o boneco dele, que agora o boneco ficou deficiente. Virou Joseph Klimber. Faz uma cadeira pra ele, de boa. Não tem nem braço nem perna, é o Joseph Klimber. Ele tá. Faz uma prancha de surf, não é ele que surfa? Larga, É, exatamente, a prancha. larga, larga, meu gato. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.